Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tô aí mais uma vez com vocês, Rafael Benci, para gravar um vídeo sobre a história de Israel. Para quem não sabe, sou historiador, tenho uma formação acadêmica, trabalho com memória, história e também fiz pós-graduação em patrimônio cultural e gestão cultural. E é por isso que eu resolvi aí com os meus parceiros criar uma série de vídeos que vai falar sobre história. O intuito é combater o obscurantismo e o revisionismo histórico que está muito presente aí no WhatsApp e nas outras redes e que tem feito muito mal aí para o país e muito mal para as pessoas porque desinforma, né? E a ideia hoje é falar então do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, certo? Vamos começar esse vídeo aí então. No século XIX, o nacionalismo ele crescia em diversas localidades da Europa e o sionismo era uma vertente muito forte. O Theodor Herzl, que era um intelectual judeu que criou as bases teóricas do sionismo, que é uma ideologia nacionalista dos judeus, onde o núcleo duro da argumentação do Theodor se dá a partir da criação do Estado de Israel, ou seja, tudo gira em torno da criação do Estado-nação. A ideia era criar um Estado judeu na Palestina que era controlado pelo Império Otomano na época, formado pelos árabes e pelos muçulmanos, né? Com o final do Império Otomano em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, a região ela fica sob o controle dos ingleses, que sempre foram muito ambíguos em relação às reivindicações dos sionistas e dos árabes, né? Em 17 sai a Declaração Balfour, que dá apoio aos sionistas e impulsiona a imigração judaica para a região da Palestina, ali de Jerusalém. Já em 39, os britânicos publicam o Livro Branco, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por parte dos judeus. Aí vem a perseguição nazista, que impulsiona também a imigração clandestina nesse período e cria uma reação dos árabes, que acreditavam que a imigração judaica era parte de um plano dos europeus para colonizar a região. Para exemplificar um pouco o que aconteceu, a gente pode analisar isso falando a respeito dos números. Em 1922, 75% de árabes e 13% de judeus na região. Em 46, são 58% de árabes e 33% de judeus, diminuindo, portanto, a quantidade de árabes e aumentando consideravelmente a quantidade de judeus. Em 1947, a ONU, recém-fundada, propõe a partilha do território. O diplomata tupiniquim Oswaldo Aranha presidiu a sessão, né, que apoiou a decisão, ou seja, o Brasil ficou a favor. Em contrapartida foi criada a OLP. E é interessante como que o Brasil naqueles tempos era respeitado internacionalmente, né, bem diferente dos dias de hoje aí. Em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, passa a ser a principal entidade de representação árabe e palestina, e ela segue assim até os dias atuais. A OLP ainda continua muito forte. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, que foi vencida por Israel, tem uma ampliação do território israelense. Eles dominaram a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia. E ainda por cima conseguiram mais uma porção ali oriental de Jerusalém. Até hoje essa expansão ela é condenada pela ONU. Em 1973 o Egito e a Síria atacam Israel, vencendo algumas batalhas, só que no final dessa guerra eles acabaram derrotados. Em 77 a direita chega ao poder em Israel e intensifica essa política de implantação de assentamentos judaicos na Cisjordânia, o que aumenta a tensão. Em 79 uma mediação dos Estados Unidos faz com que eles assinem um acordo de paz com o Egito. O documento recomenda a criação de 2 estados independentes. Os judeus aceitam a proposta, mas os árabes não, criando mais um impasse aí na região. Agora, como que a gente administra essa cidade, né? Como que você pensa Jerusalém, que é sagrada para todas as religiões ali daquela região, né? Em 1948, David Ben-Gurion declara a independência do Estado de Israel, e teve muita briga, muita treta. O Egito, o Líbano, o Iraque, a Síria e a Jordânia atacam de novo Israel. E após muito sangue derramado, em 49, um armistício é assinado, o que estabelece a chamada Linha Verde, que dividiu o território, deixando com o Egito a Cisjordânia
e a parte mais ao leste sob o controle jordaniano. O resultado foi a expulsão de quase 1 milhão de árabes do Estado de Israel naquele momento. Após esse período, a esquerda chega ao poder em Israel. E nas décadas de 50 e 60, os socialistas criam os kibbutz, que eram unidades produtivas coletivas, com o intuito de oferecer uma nova tentativa de mitigar as desigualdades ali. Um novo acordo devolveu o Sinai para o Egito, né, que reconheceu o Estado de Israel naquele momento. E a partir desse evento entra em cena o Yasser Arafat, que era o líder da OLP. Nesse momento, quando uma base no sul do Líbano é atacada e ocupada por Israel, nasce o Hezbollah, que é um grupo anti-Israel. Eles foram criados em 1982, financiados pelo Irã. Já em 1987, a primeira intifada, que é uma espécie de levante popular, foi duramente reprimida pelo Estado de Israel. No mesmo ano, nasce um outro grupo que é ainda mais radical do que o Hezbollah, que é o Hamas. E a partir desse momento há, portanto, uma sucessão de diversos conflitos ali na região que perduram até 1992, quando a esquerda trabalhista volta ao poder em Israel. O líder Yitzhak Rabin inicia conversas de paz com seus vizinhos inimigos. Surge então o Acordo de Oslo, em 93, documento que foi assinado por Arafat e Rabin. Israel reconhece a OLP como um legítimo representante dos palestinos e a OLP reconhece o Estado de Israel. Os acordos de paz com a Jordânia fizeram com que os grupos fundamentalistas entrassem em ação para acabar com essa paz, né? Em 1995, um judeu radical ali de extrema direita assassinou o líder Rabin ali em praça pública. Isso desencadeia uma série de ataques do Hamas contra Israel. Em 2000, um novo trabalhista é eleito, né, que é o Ehud Barak, e ele retoma essas conversas de paz com a OLP, mas ela não aceita as condições, o que provoca novas ondas de terror. Em 2002, o direitista Ariel Sharon chega ao poder em Israel e inicia a construção de um muro. E esse muro invadiu territórios palestinos, ou seja, nem para fazer o muro os caras fazem direito, né? Em 2005, num recuo de Israel, o Hamas passa a controlar a faixa de Gaza e a partir disso os Estados Unidos tentam sem sucesso firmar ali acordos de paz. Nem Bush nem Obama tiveram êxito nessas tratativas. São vários os episódios de violência que têm marcado ali o território. Até então, o Hamas ele não reconhece Israel, que também não aceita conversar com o Hamas. O Fatah, que é um outro grupo, controla a Cisjordânia, o que mantém uma divisão política ali na Palestina, que é complicada até hoje. E diante de toda essa conjuntura, Israel ele se torna uma potência mundial, com um exército muito forte, uma economia poderosa, baseada em ciência e tecnologia, enquanto que a Palestina ela continua sem ser reconhecida, com uma economia que é muito frágil, devido aos embargos de Israel e de outros países ali pró-Israel. Diante de tudo isso, como que é possível a gente pensar em paz naquela região, né? Quem que controla a cidade de Jerusalém? Afinal, ela é uma terra sagrada para todos os 5 milhões de palestinos que de lá foram expulsos e que querem voltar para o território. Como que é possível garantir isso? Como que a gente faz isso acontecer? Israel não reconhece o Hamas e vice-versa. Os palestinos denunciam a expansão judaica na Cisjordânia há tempos. Lá é um território palestino. Como que a gente encontra solução para todas essas questões? Com certeza não seremos a gente aqui, nós do Boteco Connection aqui, ou eu que vou resolver esses problemas e conflitos. O que a gente quer é só colaborar para que a informação de qualidade chegue até você que está aqui assistindo a gente. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até agora, ter ficado aqui com a gente até o final, e queria mandar um abraço para você aí. Então segue a gente aí, segue o Boteco Connection, que mais vídeos aí virão a respeito de assuntos de história, beleza? Um abraço a todos.